Há algo que ninguém gosta de admitir em voz alta. Algo que fica guardado no lugar mais fundo do coração, onde as palavras bonitas da igreja não chegam, onde os sorrisos de domingo não alcançam. É aquela sensação de que você foi deixado para trás, de que quando as pessoas olharam ao redor e escolheram com quem ficar, o seu nome não foi chamado. Você conhece esse peso. Talvez tenha conhecido desde criança, quando percebeu que havia algo em você que os outros não conseguiam aceitar. Talvez tenha descoberto na adolescência, quando os grupos se formaram e você ficou de fora. Talvez seja hoje, adulto, olhando para um casamento desfeito, uma família que virou as costas, uma igreja que não soube te receber, um emprego que te descartou como se você fosse substituível. A rejeição não é um sentimento abstrato. Ela tem endereço, tem rosto, tem data e hora. Você consegue lembrar exatamente o momento em que alguém te olhou nos olhos e deixou claro, com ou sem palavras, que você não era suficiente. E essa memória não some. Ela se instala. Ela começa a falar com a sua voz, a usar a sua própria mente como tribunal. E ali, dentro de você, ela repete o veredicto: você não pertence a lugar nenhum. Antes de irmos às Escrituras, preciso que você entenda o que estamos realmente falando. Não estou falando de mágoa passageira. Estou falando de uma ferida que muda a forma, como você se vê, como você vê Deus, como você se relaciona com o mundo. A rejeição crônica produz em nós uma teologia deformada. Você começa a acreditar que se as pessoas te rejeitaram, talvez Deus também te rejeite. Começa a ler a palavra através do filtro da dor. E tudo que você lê parece confirmar que você é o caso perdido, a exceção, aquele que as promessas não alcançam. Mas eu quero te perguntar uma coisa agora. E quero que você responda com honestidade. Você está lendo a sua vida através da palavra de Deus ou está lendo a palavra de Deus através da sua dor? Porque essa diferença é tudo. Abra comigo em Isaías 53. Não para uma leitura rápida, para uma contemplação lenta. O texto diz, no verso 3, era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o consideramos. Isso está falando de Jesus, o Filho de Deus, aquele que existia antes da fundação do mundo, por quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele diante de quem os anjos cobrem o rosto com as asas em adoração contínua. Esse mesmo ser entrou na história humana e foi rejeitado, não por pessoas ruins em abstrato, por pessoas reais, por líderes religiosos que deveriam ter reconhecido o Messias, por uma multidão que gritou o seu nome numa segunda e pediu a sua crucificação na outra, por discípulos que prometeram morrer com ele e fugiram quando o momento chegou. O que Isaías está revelando não é apenas uma profecia sobre a cruz, é uma revelação sobre o caráter de Deus. Deus não escolheu poupar o seu filho da rejeição. Ele o deixou atravessá-la completamente. Isso significa que quando você está no fundo da sua rejeição, quando a dor está no pico e o silêncio de Deus parece confirmar o abandono, você não está em território desconhecido para o céu. Você está exatamente onde Jesus esteve. Mas agora eu preciso te perguntar, você consegue separar o que sente do que é verdadeiro? Porque seus sentimentos são reais. A dor é real. O abandono que você experimentou é real. Mas sentimentos reais não são necessariamente verdades absolutas. E é aqui que muita gente fica presa. Eles tratam a dor da rejeição como se fosse a palavra final sobre quem eles são. Veja o que aconteceu com o profeta Elias. 1 Reis 19 descreve um homem que acabou de viver uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel. O fogo desceu do céu,
Os profetas de Baal foram destruídos, a glória de Deus foi manifesta de forma inegável. E no dia seguinte, Elias está debaixo de uma árvore no deserto, pedindo para morrer. Ele diz: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." O que aconteceu? Jezabel mandou uma mensagem ameaçando matá-lo e ele fugiu. Mas a fuga não foi apenas física, foi teológica. Ele começou a acreditar que estava sozinho, que era o único que havia sobrado, que seu esforço não havia valido nada. A rejeição que ele sentiu do povo, dos líderes, até da percepção que tinha de Deus naquele momento, o fez colapsar completamente. E Deus não o repreendeu. Não chegou com um sermão. Não disse: "Levanta, covarde." Mandou um anjo tocar nele 2 vezes e disse: "Levanta e come, porque a jornada é longa demais para você." Deus sabia que Elias não precisava de um discurso, precisava de comida, de descanso, de toque. E depois, quando Elias estava fortalecido o suficiente, Deus veio falar com ele, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, numa voz mansa e delicada. Porque quando alguém foi destruído pela rejeição, Deus não grita, ele sussurra. E o sussurro tem poder suficiente para reorientar toda uma vida. Você precisa ouvir isso. Deus não está irritado com o seu colapso. Ele está caminhando até você nele. Mas há algo que precisa ser dito com clareza, porque seria desonesto da minha parte te dar só conforto sem confronto. Algumas rejeições que você está carregando não são apenas feridas recebidas. São também consequências de escolhas suas. Às vezes, a rejeição veio porque você machucou alguém e não pediu perdão. Às vezes veio porque você construiu muros tão altos que ninguém conseguiu entrar. E você confundiu a solidão que você mesmo criou com o abandono alheio. Às vezes, a rejeição que você sente de Deus não é rejeição de Deus. É a distância que o seu próprio pecado criou e que você ainda não trouxe à cruz com honestidade. Esse diagnóstico não é para te ferir, é para te libertar. Porque se a rejeição que você sente tem uma causa que está dentro do seu alcance de resolver, então você não está preso. Você tem um caminho, mas se a rejeição que você carrega foi genuinamente injusta, se você foi descartado sem razão, abandonado sem culpa, excluído sem explicação, então, o que as Escrituras têm a te dizer é ainda mais poderoso. Porque há um Deus que viu tudo, que não fechou os olhos, que não considerou sua dor pequena demais para a sua atenção. E que tem uma resposta que não é palavrório religioso, mas que é fundamentada na natureza imutável do seu caráter. Nos próximos momentos, vamos descobrir juntos o que Deus faz com as pessoas que foram rejeitadas. Não o que a teologia popular diz. Não o que os pregadores de prosperidade prometem. O que a palavra realmente revela sobre o que acontece quando Deus pega em suas mãos aquele que o mundo jogou fora. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa. Só uma. Não feche esse vídeo, não por mim. Feche se quiser depois, mas não agora. Porque o que vem a seguir pode ser exatamente a palavra que você precisava ouvir há anos, e você merece ouvi-la até o fim. O Senhor é chegado aos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Existe uma pergunta que a pessoa rejeitada carrega sem conseguir articular completamente. Ela não chega formulada em palavras claras. Chega como uma névoa que cobre tudo, uma desconfiança de fundo que contamina cada nova relação, cada nova tentativa, cada novo começo. A pergunta é essa: se eu fui rejeitado, por quem deveria me aceitar? O que isso diz sobre o que eu sou? É uma pergunta perigosa, não porque seja errada de se fazer, é humana, é honesta, mas porque, dependendo de onde você busca a resposta, ela pode te destruir ou te libertar. Se você busca a resposta nos rostos das pessoas que te rejeitaram, você vai encontrar uma definição de você mesmo que foi construída pela limitação,
pelo medo, pelo egoísmo ou pela crueldade de outro ser humano. E isso não é identidade. Isso é uma sentença pronunciada por uma corte incompetente. Quero te levar agora a um texto que raramente aparece nas pregações sobre rejeição, mas que guarda uma das revelações mais devastadoras e libertadoras que a palavra contém sobre esse tema. É o livro de Ruth, não a história toda, um detalhe específico que fica escondido debaixo da narrativa principal se você não prestar atenção. Ruth era moabita. Isso, no contexto cultural e teológico de Israel, era uma marca permanente. Os moabitas não eram apenas estrangeiros, eram o resultado de um relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha, registrado em Gênesis 19. Havia uma lei em Deuteronômio 23 que dizia explicitamente que nenhum moabita poderia entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Ruth não era apenas uma viúva pobre. Era alguém que carregava sobre si um estigma institucionalizado, uma rejeição que não era pessoal, era estrutural, histórica, religiosa. E ela escolheu ir com Naomi assim mesmo. Não com ingenuidade, com plena consciência do que a esperava. Quando ela diz aquelas palavras imortais, onde você for, eu irei, onde você morrer, eu morrerei, o seu Deus será o meu Deus. Ela não está fazendo uma declaração romântica. Está fazendo uma escolha suicida em termos de aceitação social. Está dizendo, eu escolho pertencer a um povo que tem todas as razões religiosas e culturais para não me aceitar. Agora me diga, o que faz uma mulher tomar uma decisão assim? Só uma coisa, ela havia encontrado algo em Deus, através de Naomi, através da forma como essa família havia vivido, através de algo que ela havia visto no caráter do Deus de Israel, que era mais real do que a rejeição que a esperava. Ela havia descoberto que há um Deus que acolhe quem o mundo exclui. E o que acontece? Boaz a vê no campo. E o texto, em Ruth 2:10, registra a reação dela com uma precisão que me parte o coração toda vez que leio. Então ela se prostrou com o rosto em terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, ao ponto de me reconheceres sendo eu estrangeira. Ela não conseguia processar ser vista, ser reconhecida, ser tratada com gentileza. A rejeição sistemática tinha sido tão constante que quando a graça chegou, ela não sabia como recebê-la. Ela achou que havia um erro. Achou que o favor era um engano que seria corrigido logo. Você já viveu isso? Alguém te trata bem e a sua primeira reação é desconfiança. Alguém te elogia e você procura a intenção oculta. Alguém te inclui e você fica esperando o momento em que vai ser excluído de novo. Isso não é paranoia. Isso é o resultado do que a rejeição repetida faz com a capacidade de uma pessoa de receber amor. Ela deteriora essa capacidade. Ela cria uma armadura que foi construída para proteger, mas que acaba aprisionando. E Boaz responde a ela com palavras que são, ao mesmo tempo, humanas e proféticas. Já me foi contado tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias antes. Ele a viu, não apenas fisicamente. Ele havia investigado quem ela era, havia prestado atenção, e o que ele encontrou não foi a rejeição moabita. Foi a fidelidade de uma mulher que havia escolhido um Deus que ela ainda estava aprendendo a conhecer. Isso me leva a uma verdade que precisa ser dita com toda a força que as palavras permitem. Deus vê o que as pessoas ignoram. Ele não olha para o seu estigma, para o seu passado, para o rótulo que outros colocaram em você. Ele olha para o movimento do seu coração. E quando esse coração se move em direção a Ele, mesmo com toda a ferida, mesmo com toda a dúvida, mesmo com toda a armadura, Ele vê e Ele chama pelo nome. Mas há um perigo aqui que preciso nomear.
Há pessoas ouvindo isso agora que vão usar essa graça como anestesia. Vão dizer: Deus me vê, então não preciso mudar nada, não preciso examinar nada, a culpa é toda dos que me rejeitaram. Isso é usar a misericórdia de Deus para evitar a obra de Deus. Ruth não ficou estática na graça. Ela trabalhou, ela espigou. Ela se humilhou à posição mais baixa da hierarquia agrária da época, catadora de sobras, sem vergonha, sem ressentimento, sem a arrogância de achar que merecia mais. Havia algo em sua postura que dizia: eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, com integridade, enquanto confio que Deus fará o que está além do meu alcance. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que, em vez de esperar que alguém te acolhesse ou te reconhecesse, você simplesmente foi e fez o que havia para fazer, com fidelidade, sem plateia? A rejeição produz em nós uma fixação em ser vistos que pode se tornar idolatria. Precisamos tanto da aprovação que havíamos perdido que a busca por reconhecimento começa a governar nossas decisões. Trabalhamos para ser vistos, servimos para ser aprovados, doamos para sermos valorizados. E quando a aprovação não vem, ou vem e vai embora, colapsamos novamente. Ruth espigou, sem saber que Boaz estava olhando. Ela não estava performando, estava sendo, e é exatamente aí que a virada acontece. Não quando você age para ser visto, mas quando você age com integridade diante de um Deus que já está olhando. Há também algo que acontece ao final da história de Ruth que transforma toda a leitura. Ela entra na linhagem de Davi, e da linhagem de Davi vem Jesus. A moabita excluída pela lei se torna parte da família que gera o Salvador do mundo. Deus não apenas a aceitou, Ele a colocou no centro da narrativa mais importante da história humana. Quero te perguntar: você está definindo o seu valor pela rejeição que recebeu? Ou está disposto a confiar que Deus tem uma colocação para você que nenhuma exclusão humana pode cancelar? Porque se Deus podia fazer isso com Ruth, Ele pode fazer com você. Não porque você mereça mais do que ela, mas porque o Deus que fez aquilo é o mesmo Deus que está olhando para você agora. Quero te falar sobre um momento que a maioria das pessoas não consegue suportar. Não a rejeição que vem de inimigos, essa dói, mas é esperada. Estou falando da rejeição que vem de dentro da casa, do círculo mais próximo, daquele que você abriu a guarda, daquele para quem você mostrou o que não mostra para ninguém. O Salmo 55 foi escrito por Davi, e há um verso ali que eu preciso que você leia com calma, porque ele vai tocar num lugar que talvez você nunca tenha tido palavras para nomear. Verso 12 ao 14. Pois não foi um inimigo que me afrontou, isso eu poderia suportar. Não foi um adversário que se exaltou contra mim, eu me esconderia dele. Mas és tu, um homem como eu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem desfrutava de doce comunhão quando íamos juntos à casa de Deus. Davi está descrevendo a traição de Aitofel, seu conselheiro mais próximo, aquele que tinha acesso às suas estratégias, seus pensamentos, suas vulnerabilidades. E ele usa uma linguagem que revela a natureza peculiar da dor. Eu poderia ter suportado se fosse um inimigo. O que me destrói é que foste tu. Existe uma hierarquia de dor na rejeição. No topo dessa hierarquia está a rejeição feita por quem tinha acesso, por quem você confiou com o que era frágil em você. Quanto mais intimidade havia, maior o poder de destruição da traição. Porque não é apenas a perda da pessoa, é a perda da sua capacidade de confiar no seu próprio julgamento. Você se pergunta: como eu não vi? Como eu fui tão ingênuo? O que mais está errado na forma como eu leio as pessoas? E essa pergunta, se deixada sem resposta bíblica, começa a produzir um isolamento que se disfarça de sabedoria. Você se fecha e chama isso de discernimento.
Você para de investir em relações profundas e chama isso de maturidade. Você cria distância emocional e chama isso de proteção. Mas o que na verdade está acontecendo é que a dor de uma traição específica está ditando os termos de todas as suas relações futuras. Isso não é cura. É encarceramento com janelas bonitas. Davi não fez isso, e aqui está o que me impressiona nele. Logo depois de descrever essa dor devastadora, no verso 22, ele escreve algo que parece impossível de surgir do mesmo coração. Lança sobre o Senhor o teu fardo, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Como você vai de "fui destruído por quem mais confiava" para "lança sobre o Senhor o teu fardo", dentro do mesmo salmo, não em outra temporada, no mesmo texto, no mesmo fluxo de consciência? A resposta está numa coisa que a cultura moderna perdeu completamente: a prática de levar a dor diretamente a Deus sem antes processá-la completamente. Davi não esperou estar curado para orar. Ele orou enquanto sangrava. Ele gritou enquanto chorava. Ele declarou a fidelidade de Deus enquanto ainda sentia o peso da traição. E não foi hipocrisia, foi fé. Porque fé não é a ausência de dor. Fé é a decisão de não deixar que a dor seja a última palavra. Quando foi a última vez que você levou a sua ferida a Deus com essa honestidade? Não a versão organizada e teologicamente arrumada da sua dor. A versão real. Aquela que tem raiva. Aquela que tem perguntas que você tem vergonha de fazer. Aquela que diz: eu não entendo por que você deixou isso acontecer. Porque Deus pode suportar essa conversa. Ele já a teve com Davi, com Jó, com Jeremias, com o próprio Jesus no Getsêmani. Falar sobre Getsêmani aqui não é acidental. Mateus 26:38 registra Jesus dizendo aos discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele não estava fazendo teologia, estava descrevendo um estado real. E o que aconteceu em seguida? Ele pediu que os discípulos ficassem acordados com ele. Eles dormiram 3 vezes e quando a prisão chegou, fugiram. Jesus foi traído por Judas, um dos 12. Foi abandonado pelos mais próximos no momento de maior necessidade. Foi negado por Pedro, que havia jurado lealdade com mais fervor do que qualquer outro. E tudo isso aconteceu não apesar do plano de Deus, mas dentro dele. Isso não significa que as traições que você sofreu eram inevitáveis ou que as pessoas que te traíram não têm responsabilidade. Significa que há um Deus que sabe transformar a traição humana em algo que nenhum traidor imaginava estar construindo. Judas pensava que estava encerrando a história de Jesus. Estava cumprindo a profecia que abria o caminho para a redenção de toda a humanidade. Mas agora preciso fazer um giro que talvez seja desconfortável. Porque até aqui falei sobre as traições que você recebeu. Mas eu preciso te perguntar, você também traiu alguém? Não com intenção de te condenar, com intenção de te liberar. Porque a pessoa que só se vê como vítima de rejeição, que nunca consegue examinar os momentos em que ela própria rejeitou, que nunca deixou entrar, que nunca pediu perdão pela distância que criou, essa pessoa está carregando um peso duplo. Está carregando a sua própria dor e a culpa que não nomeou. Há pessoas que você excluiu, talvez com silêncio, talvez com indiferença, talvez com um julgamento que veio antes de ouvir a história completa. E esse peso, se não for trazido à confissão, contamina a sua capacidade de receber a cura que você está buscando, porque você não consegue genuinamente se abrir para o amor de Deus em relação à sua rejeição, enquanto fecha os olhos para a rejeição que você causou. Isso não é condenação, é a lei do reino. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 1 João 1,9 não é uma promessa decorativa, é uma porta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça.
toda injustiça, incluindo a injustiça que você praticou ao rejeitar, ao excluir, ao calar, quando deveria ter falado. Quando você faz isso, quando você traz tanto a sua dor quanto a sua culpa diante de Deus, com a mesma honestidade, algo começa a se mover. Não instantaneamente, não sem custo, mas começa. E esse movimento é o início do que a palavra chama de restauração. Tem um texto em João 4 que eu quero usar como portal de entrada para o que precisa ser dito agora. Jesus está sentado à beira de um poço em Samaria. Está cansado, está com sede. E chega uma mulher buscar água no meio do dia. Não de manhã cedo como todas as outras, mas ao meio-dia, no calor, quando ninguém mais está lá. Isso não é detalhe, isso é informação sociológica. Mulheres buscavam água em grupo, cedo, porque era uma atividade social. Buscar água sozinha, ao meio-dia, significava uma coisa. Essa mulher havia sido excluída do grupo. As outras não queriam ser vistas com ela. Sua presença era constrangedora. Seu histórico era conhecido e o veredito da comunidade havia sido pronunciado sem recurso. E Jesus está exatamente ali, no momento dela, naquele poço. Ele pede água a ela e ela, perceba, ela não esconde quem é. Ela imediatamente coloca na mesa atenção. Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela está dizendo, você conhece as regras. Eu conheço as regras. Você não deveria estar falando comigo. E Jesus ignora completamente o sistema de exclusão que ela está descrevendo. Não porque não o conhece, porque não o reconhece como autoridade. Essa é uma das coisas mais radicais que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Ele constantemente cruzou as fronteiras que os sistemas humanos estabeleciam para separar o aceito do rejeitado. Ele tocou leprosos, comeu com cobradores de impostos, deixou uma prostituta ungir seus pés, curou o servo de um centurião romano. Cada um desses atos era uma declaração teológica. O meu reino opera por princípios diferentes dos seus sistemas de exclusão. Mas o que mais me impressiona no encontro com a samaritana não é o que Jesus fez, é o que ela fez depois. João 4:28 diz, então a mulher deixou o seu cântaro, voltou à cidade e disse às pessoas, ela deixou o cântaro. Ela havia ido buscar água, a coisa mais imediata, mais urgente, mais necessária para a sobrevivência física, e esqueceu o cântaro. Porque encontrou algo mais urgente do que a sede física e voltou para a cidade que a havia excluído. Quero que você sente com isso um momento. Ela voltou para as pessoas que a haviam rejeitado, não com amargura, não com eu avisei, com uma notícia. Vim de ver um homem que me disse tudo quanto fiz. Não será este o Cristo? A rejeição que ela havia recebido daquela comunidade não tinha o poder de calar a revelação que ela havia recebido de Jesus. E isso é uma das demonstrações mais poderosas de cura genuína que as Escrituras registram. Não a ausência de memória da rejeição, mas a incapacidade da rejeição de suprimir a voz de quem encontrou Cristo. Você está deixando que a rejeição que você sofreu te silencie? Está deixando que o peso do que as pessoas disseram ou fizeram te impeça de falar o que você sabe que é verdadeiro? Porque há uma versão da ferida que te fecha e há uma versão da cura que te abre. A diferença não está na intensidade da dor, está na direção que você dá a ela depois de encontrar Cristo no seu poço particular. Mas preciso ser cuidadoso aqui, porque há um caminho errado de aplicar essa história. Há pregadores que usam a samaritana para dizer, olha, ela voltou, então você também tem que voltar e se reconciliar com todo mundo que te machucou. Isso é uma leitura apressada e pastoralmente irresponsável. Nem toda pessoa que te rejeitou precisa estar de volta na sua vida para que você seja curado. Às vezes, a cura acontece sem a restauração do relacionamento.
Às vezes, as pessoas que te feriram não estão em condição de receber seu retorno. Às vezes, a misericórdia que você precisa exercer é a distância. Orar por quem te machucou sem necessariamente se expor novamente ao perigo que ele representa. O que a samaritana mostra não é que você tem que voltar para os que te rejeitaram. É que quando o encontro com Cristo é real, ele tem poder suficiente para superar o medo que a rejeição produziu. A decisão sobre com quem você se reconecta é uma questão de sabedoria e discernimento. A questão sobre se você vai ser liberto do peso da rejeição é uma questão de fé. E há uma nuance que precisa ser dita sobre perdão, porque é aqui que muita gente trava. Perdão não é reabrir a porta para quem te destruiu. Perdão não é fingir que não aconteceu. Perdão não é esperar que a dor desapareça antes de agir. Perdão é a decisão de tirar das mãos de outra pessoa o poder de definir a sua vida. Quando você não perdoa, você entrega à pessoa que te rejeitou um controle sobre você que vai muito além do momento da rejeição. Você deixa o passado dela determinar o seu presente. Você dá à lembrança dela uma voz dentro de você que fala mais alto do que a palavra de Deus. Mateus 18 registra a parábola do servo que devia 10.000 talentos, uma dívida impagável, e foi perdoado pelo rei. Então saiu e foi estrangular um companheiro que lhe devia 100 denários. Quando o rei soube, chamou o servo e disse: "Não devias tu também ter tido misericórdia do teu companheiro, como eu tive de ti?" A lógica do reino é inescapável. Quem foi perdoado do imperdoável não tem base para assegurar o pagamento de dívidas menores. Isso não minimiza o que você sofreu. Minimiza a proporção entre o que te foi feito e o que te foi perdoado. Deixa eu te perguntar com toda a seriedade que esse momento exige. Você já ficou em silêncio diante do perdão de Deus sobre a sua própria vida? Não em abstrato, especificamente. O que Deus perdoou em você? Quais pensamentos, quais atos, quais momentos em que você foi exatamente aquilo de que você acusa os outros? Quando você senta com essa pergunta, com honestidade, sem defesa, o perdão que você precisa estender para quem te rejeitou começa a parecer menos impossível. Não fácil, nunca fácil, mas possível. Porque ele não vem da sua força, vem do transbordamento do que Deus já derramou em você. Quero te levar agora a um lugar que poucos pregadores visitam quando falam sobre rejeição. Não a cura emocional, já falamos disso. Não o perdão, já passamos por ali. Quero falar sobre o que Deus constrói especificamente através da rejeição. Não apesar dela, através dela. Há uma diferença crucial entre esses dois enquadramentos. Apesar da rejeição, Deus ainda vai te usar, é uma declaração de consolo. Através da rejeição, Deus está construindo algo em você que não poderia ser construído de outra forma. É uma declaração teológica com consequências práticas muito mais profundas. 1 Pedro 2, 4-7 usa uma imagem arquitetônica que me parece perfeita para o que estou tentando dizer. Chegando-vos para ele, como pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Também vós próprios, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual. Pedro está falando de Jesus como a pedra angular. E ele usa um termo específico, rejeitada pelos homens, a pedra que os construtores rejeitaram, citando o Salmo 118, tornou-se a pedra angular, a mais importante, aquela sem a qual a estrutura toda colapsa. Mas note o que Pedro faz em seguida. Ele convida os leitores a se identificarem com essa pedra, não apenas a admirá-la de longe, mas a se tornarem, eles também, pedras vivas, construídas sobre essa pedra angular. E o critério que ele usa para essa identificação é exatamente o que eles têm em comum com Jesus. Foram rejeitados pelos homens, mas são escolhidos e preciosos diante de Deus. A rejeição humana e a eleição divina não são contradições. Elas coexistem.
e na economia do reino, é frequentemente a rejeição humana que revela a eleição divina. Não porque Deus cause a rejeição, mas porque a rejeição remove os andaimes que escondem o que Deus está realmente construindo. Pense em José, não como a história de sucesso que é frequentemente contada, o garoto que virou governador. Pense nos anos intermediários, o poço, o cativeiro, a acusação falsa, a prisão. Anos, não meses, anos de uma vida que, vista de dentro, parecia ser a prova definitiva de que Deus havia esquecido, de que as promessas eram apenas sonhos de adolescente ingênuo. Gênesis 39:2 diz que mesmo no cativeiro, o Senhor era com José. Não que o Senhor o havia tirado do cativeiro, que estava com ele nele. Isso é uma distinção que precisa ser absorvida. A presença de Deus não é garantia de ausência de sofrimento. É garantia de que o sofrimento não acontece fora da supervisão de Deus. O que estava sendo construído em José durante aqueles anos não era apenas resistência emocional. Era algo muito mais específico, a capacidade de interpretar o sofrimento alheio. Gênesis 40 registra que José percebeu que o copeiro e o padeiro estavam abatidos e perguntou: "Por que estão hoje com semblante triste?" Isso parece pequeno. Não é. Um homem que nunca tivesse sido injustamente aprisionado não teria aquela sensibilidade. José podia reconhecer o peso nos rostos dos outros porque havia carregado o mesmo peso. Quando você finalmente é tirado da sua rejeição, você não sai igual ao que entrou. Você sai com uma capacidade de ver que as pessoas que nunca foram rejeitadas não têm. Você consegue reconhecer nos olhos de alguém o que nenhum manual de psicologia ensina a identificar, porque você o carregou nos seus próprios olhos. Isso não romantiza o sofrimento. Não é sadismo espiritual disfarçado de teologia. É a declaração honesta de que Deus não desperdiça nada. Nem a traição de Judas na vida de Jesus, nem os anos de poço na vida de José, nem a expiação humilhante de Ruth, nem o deserto de Elias. E não vai desperdiçar a rejeição que você viveu, mas há uma condição, uma só, que você não feche as mãos. Há pessoas que pegaram a rejeição que viveram e a transformaram em identidade permanente. O rejeitado, o abandonado, o que nunca foi aceito. E essa identidade, por mais que doa, tem um tipo de conforto perverso, porque define claramente quem você é, quem tem culpa, e porque você não precisa tentar de novo. É mais seguro ser o rejeitado do que arriscar ser rejeitado de novo. Mas Deus não chama você a uma identidade construída sobre o que os homens fizeram com você. Ele chama você a uma identidade construída sobre o que Ele fez por você. E essa identidade, filho, escolhido, precioso, pedra viva, não pode ser cancelada por nenhuma rejeição humana, porque não foi concedida por nenhum ser humano. Romanos 8:33 pergunta: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? A resposta implícita é: ninguém com autoridade suficiente, porque a eleição não é pronunciada por tribunal humano. Foi pronunciada antes da fundação do mundo, no conselho do Pai, confirmada na cruz do Filho, selada pelo Espírito Santo. Quando as pessoas te rejeitaram, elas não tinham acesso a esse registro. Estavam operando com informação incompleta, com motivações corrompidas, com visão limitada. O veredito delas sobre você é epistemologicamente incompetente. Elas simplesmente não sabem o suficiente para julgar o que você é. Mas então, por que dói tanto? Porque você foi feito para pertencer. Desde o princípio, antes do pecado, a condição humana era de comunhão, com Deus, com o outro. A rejeição fere tão fundo porque vai contra a estrutura para a qual você foi criado. Não é fraqueza sentir essa dor, é humanidade, e um Deus que se fez humano entende essa dor de dentro para fora. O que você faz com isso agora?
Chegamos ao momento que mais exige coragem nesse sermão. Não coragem de ouvir, de agir. Porque tudo que foi dito até aqui pode ficar como emoção passageira ou reflexão bonita, se não se traduzir em movimento concreto na sua vida. Quero te falar sobre o que a obediência parece quando você vem de um histórico de rejeição. Porque ela não parece igual ao que parece para quem cresceu seguro, para quem foi amado de forma consistente desde criança, obedecer a Deus, confiar, avançar, se abrir, se comprometer. É difícil, mas é inteligível. Para quem foi rejeitado sistematicamente, obedecer a Deus nessas áreas específicas é um ato que vai contra tudo que a experiência ensinou. Avançar quando a experiência diz que avançar te coloca em posição de ser descartado de novo. Isso é fé. Se abrir quando a experiência diz que abertura resulta em traição. Isso é fé. Confiar quando a experiência diz que confiança é ingenuidade. Isso é fé. Não sentimento. Não certeza de que vai dar certo. A decisão de agir a partir do que Deus diz, contra o que a experiência grita. Hebreus 11 é frequentemente chamado de galeria dos heróis da fé. Mas leia com atenção e você vai perceber que a maioria desses heróis não viu o cumprimento do que foram chamados a crer. O texto diz explicitamente no verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas avistando-as e saudando-as de longe. Avistando de longe. Eles obedeceram sem ver o resultado. Avançaram sem garantia de chegada. Confiaram sem a confirmação que a experiência exigiria. E isso é chamado de fé, não de tolice, não de ingenuidade, não de negação da realidade. O que Deus está te convocando a fazer, que você tem evitado porque a rejeição anterior te ensinou que esse movimento é perigoso, talvez seja se comprometer com uma comunidade de fé depois de ter sido ferido pela igreja. Isso é real. Pessoas são feridas na igreja, e essa ferida é das mais profundas, porque acontece no lugar onde a segurança deveria ser máxima. Mas o isolamento que você construiu como proteção está te privando de algo que Deus designa como essencial para a sua sobrevivência espiritual. Hebreus 10:25 não é uma sugestão, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. A palavra costume ali implica que já havia pessoas na época do Novo Testamento que haviam desenvolvido o hábito do isolamento. E o escritor diz: não faça disso um costume. Talvez seja se abrir para uma relação depois de um abandono. Talvez seja pedir ajuda depois de ter sido humilhado quando pediu antes. Talvez seja voltar a um sonho que você enterrou porque alguém disse que você não era capaz. Talvez seja simplesmente dizer a verdade sobre como você está, num mundo que recompensa a performance e pune a vulnerabilidade. Quero te falar agora sobre Pedro. Não o Pedro corajoso que pregou no Pentecostes, o Pedro da praia de João 21. Ele havia negado Jesus 3 vezes, não esqueceu. Voltou para pescar. Voltou para o que sabia fazer antes de Jesus aparecer na sua vida. É o que a rejeição faz quando a causa é também culpa. Te manda de volta para o começo, para o que era seguro antes. E Jesus aparece na praia, acende uma fogueira, prepara peixe. E quando Pedro sai da água para se aproximar, Jesus não o confronta com a negação. Não começa com um sermão, come com ele primeiro. Só depois, 3 vezes, uma para cada negação, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? E 3 vezes Pedro responde que sim. E 3 vezes Jesus comissiona: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus fez naquela praia não foi apenas restaurar Pedro emocionalmente, foi devolver a ele uma identidade de chamado que a vergonha havia tentado apagar. A negação não havia cancelado o chamado. Havia criado uma oportunidade para que o chamado fosse reafirmado com mais profundidade do que havia sido recebido originalmente.
A rejeição que você viveu, mesmo a que você causou, mesmo a que veio do seu próprio fracasso, não cancela o chamado de Deus sobre a sua vida. Não porque o chamado seja independente do caráter, mas porque o Deus que chama é também o Deus que transforma. E Ele não chama para depois abandonar no meio do processo. Romanos 11:29 é categórico. Os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis, não condicionais ao seu desempenho, não suspensos enquanto você está no poço, não cancelados pela rejeição dos homens. Mas então, como você sai do poço? Não de uma vez. Isso precisa ser dito com honestidade, porque a cultura evangélica vive prometendo transformações instantâneas que não correspondem à realidade da maioria das pessoas. A cura da rejeição profunda é um processo que tem momentos de ruptura, como Pedro na praia, como a samaritana deixando o cântaro, mas que se consolida em pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. É a decisão de não deixar o pensamento de rejeição ficar sem contestação. Quando a voz interna diz, você não é suficiente, você não finge que não a ouviu. Você responde com a palavra, não de forma mecânica e religiosa, mas com a mesma honestidade com que Davi respondia no meio dos salmos. Minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus. É a decisão de não deixar o isolamento se estabelecer como norma, de fazer pequenas aberturas mesmo quando o instinto grita para fechar, de começar a diferenciar os contextos seguros dos perigosos, sem generalizar o perigo para todos os contextos. É a decisão de levar ao Espírito Santo, não ao psicólogo, não ao amigo, não ao vídeo de autoajuda, primeiro ao Espírito Santo. Cada memória de rejeição que ainda tem poder sobre você e deixá-lo fazer o que só ele pode fazer. Reinterpretar o passado à luz da eternidade. Chegamos ao fim, não ao fim do que Deus quer fazer com você. Esse não tem fim visível a partir daqui. Ao fim do que precisava ser dito nesse momento, nessa palavra, para você. Quero terminar com um texto que muita gente conhece, mas que poucos deixaram atingir em toda a sua profundidade. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus foi para casa, e os seus não o receberam. Se existe uma frase nas Escrituras que contém toda a dimensão da rejeição humana, é essa. Não um estranho chegando num lugar desconhecido e sendo ignorado. O dono chegando na sua própria casa, sendo criado no meio do seu próprio povo, falando na sinagoga da sua própria cidade e sendo expulso. Lucas 4 registra que depois do seu sermão em Nazaré, as pessoas da sua cidade o levaram até a beira de um precipício para jogá-lo. Sua cidade, sua gente, seus vizinhos, a mulher que conhecia sua mãe, o homem que havia comprado móveis da sua marcenaria. Eles tentaram matá-lo, e ele passou pelo meio deles e foi embora. Não em derrota, em autoridade, porque a rejeição deles não tinha poder sobre a missão dele. Havia algo nele que nenhuma rejeição humana conseguia apagar. Uma identidade que não havia sido construída pela aprovação deles e, portanto, não podia ser destruída pela ausência dela. Isso é o que eu quero que você leve daqui. Não uma técnica, não um processo de 5 passos, uma identidade. Quando o Pai confirmou Jesus no batismo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus ainda não havia pregado um sermão, ainda não havia feito um milagre. A aprovação do Pai não era baseada no desempenho, era baseada na relação. E a mesma declaração de identidade está disponível para você, não porque você a conquistou, porque Jesus a comprou. Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho, e se filho, também herdeiro por Deus. Filho, não candidato, não condicional. Filho,
E filhos de Deus não constroem a sua identidade sobre o que os outros pensam deles, não porque não sintam a dor da rejeição. Jesus sentiu, não porque não desejem pertencer. Foi assim que Deus nos criou, mas porque há uma pertença que antecede todas as outras, que sobrevive a todas as outras, que é mais real do que qualquer aceitação humana e mais permanente do que qualquer rejeição humana. Você pertence a Deus, não como um objeto de sua propriedade, como filho de sua família, como parte de sua casa, como pedra de seu templo. Agora preciso te dizer o que esse momento exige de você. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você tem carregado essa rejeição sem a âncora que só Ele oferece, esse é o momento. Não um momento emocional fabricado, um momento real, uma decisão real. Você pode agora mesmo dizer com a sua boca: Senhor, eu reconheço que preciso de você. Eu trago a minha rejeição, a minha dor, a minha culpa, o meu isolamento, tudo isso eu coloco diante de você. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu quero pertencer à sua família. Se você já é crente, mas a rejeição que você viveu criou uma distância entre você e Deus, uma desconfiança, uma amargura, uma teologia deformada que diz que Deus também vai te abandonar. Esse é o momento de trazer isso à luz, de nomear, de confessar, de pedir que o Espírito Santo faça o que você não consegue fazer sozinho, curar o que está partido. E se você está carregando alguém que rejeitou, alguém cujo rosto você vê quando esse assunto vem à tona, cujo nome ainda tem peso, cuja memória ainda tem poder, esse é o momento de começar o processo, não de fingir que acabou, de decidir que você vai tirar dessa pessoa a chave da sua liberdade. Porque você foi criado para mais do que viver dentro dos veredictos de quem não tinha autoridade para te julgar. Você foi criado para ser pedra viva num templo que Deus mesmo está construindo. Você foi criado para pertencer a uma família que não te expulsa quando você falha. Você foi criado para ouvir, no mais fundo do seu ser, a voz que disse uma vez à beira de um rio no Jordão e que continua dizendo hoje para você: este é o meu filho amado. Deixa essa voz ser mais alta do que todas as outras. Deixa essa identidade ser mais sólida do que todas as feridas. E vai, não porque você está curado completamente, porque Ele que começou a boa obra em você vai completá-la. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43:1.